Olá, amigos e amigas, estamos de volta aqui para o nosso Leitura Domingueira, Leitura Domingueira especial de Páscoa. Primeiro, feliz Páscoa a todos vocês, que realmente Jesus, o grande mestre, possa ressurgir no coração de vocês, não dessa maneira hipócrita, dogmática, preconceituosa que nós vemos aí em grande maioria das igrejas, dos fiéis. É uma gente que não tem a mínima preocupação com justiça social, com inclusão social, que desrespeita a diversidade, que quer impor um projeto extremista, um projeto antidemocrático, que vocês não sejam iguais grande parte desses membros dessas igrejas, que são igrejas extremamente na contramão de tudo que ensinou Jesus, né? Eu sou espiritualista, não tenho religião, graças a Deus, mas sou crente em Senhor Jesus, um grande mestre que ensinou a paz, o amor, a inclusão e não a exclusão, não o preconceito, que recebeu o bêbado, prostituta, o pagador de imposto, todos aqueles que eram discriminados em sua época, ao contrário de grande parte das igrejas de hoje, que pregam uma igreja elitista, racista muitas vezes, preconceituosa, excludente. Essa igreja não tem nada de Jesus, nada, absolutamente nada, não entenderam nada do que disse Jesus e ficam justificando seus preconceitos, seus dogmas com o Velho Testamento, que é um texto totalmente ultrapassados, aplicados naquele momento, daquela sociedade e não aplicados hoje. Eles tentam invalidar todos os ensinamentos de Jesus de certa forma com os preconceitos que estão lá no Velho Testamento. Mas, como disse Carlos Heitor do Cornil uma vez, numa entrevista ao Jô Soares, ele fez uma distinção boa. Ele falou assim: olha, no Velho Testamento nós tínhamos Deus, o Senhor dos Exércitos, e a partir de Jesus nós temos Deus, o Pai. E é esse Deus, o Pai, que nós glorificamos, que nós honramos, em quem nós acreditamos, que de alguma forma, de alguma expressão, de alguma maneira que nós não entendemos, que nós somos muito pequenos para entender toda essa dimensão, que ele opera entre nós com muito amor, com muita misericórdia, e que não tenho dúvida que com defesa da justiça social, da inclusão social e não da exclusão, do preconceito, do dogma, dessa gente ridícula e preconceituosa que usa o nome de Deus em vão e acha que tem autoridade para isso. Eu vou continuar falando do tema, a ressurreição, com um grande nome da literatura. Tá aqui, ó, já tá homenageado aqui na minha camiseta, grande Machado de Assis, o maior escritor da história do Brasil, o escritor dos escritores, o grande, genial, leiam Machado de Assis. E eu vou trazer, vamos começar primeiro então aqui por um perfil de Machado de Assis, bem rápido para a gente ver de quem nós estamos falando. Olha lá, Machado de Assis nasceu em 1839 e faleceu em 1908. É amplamente considerado o maior escritor da literatura brasileira e um dos maiores prosadores da língua portuguesa. Sua trajetória é marcada pela superação. Nascido pobre no Rio de Janeiro, neto de escravizados e com saúde frágil, ele se tornou um intelectual autodidata de prestígio internacional. Principais contribuições: estilo, fundador da Academia Brasileira de Letras, né? Introdução do realismo, rompeu com o romantismo ao publicar Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, inaugurando o realismo do Brasil. Obra genial. Vocês precisam ler, é impressionante Machado de Assis. Ironia e pessimismo, sua escrita é famosa pelo uso da ironia fina, pessimismo em relação à natureza humana e diálogos diretos com o leitor. É por isso que eu acho que eu talvez me identifico tanto, porque eu, da mesma forma, sou extremamente pessimista em relação à natureza humana. Não acredito nos homens, acredito nos cachorros, nos homens não acredito, tá bom? E análise psicológica, focou na exploração da psique de seus personagens, expondo a hipocrisia social e as ambiguidades morais da elite da época, né? E obras indispensáveis, vocês precisam ler, gente. Dom Casmurro, maravilhosa, até hoje gera esse debate ridículo, pequeno, se
Capitu traiu ou não Bentinho, né? Mas é uma obra muito maior que isso. Memórias Póstumas de Brás Cubas, como eu disse, que genial, narrado por um defunto autor, revolucionou a estrutura narrativa com seus capítulos curtos e tom sarcástico. Quincas Borba explora a filosofia do manitismo e a loucura. E o Alienista, genial. Um conto-novela satírico que questiona os limites da razão e a loucura. Genial. O Alienista também é maravilhoso. Está aqui nosso grande Machado de Assis, o homenageado deste domingo de Páscoa, e é um texto, uma crônica que ele fez sobre a Páscoa com a sua ironia de sempre, característica, que nós vamos fazer a leitura hoje. A crônica A Ressurreição de Cristo foi publicada originalmente no jornal Gazeta de Notícias em 1º de abril de 1888. O Machado de Assis usava o pseudônimo de Policarpo para publicar essa série chamada Bons Dias, né, em que ele dava bom dia para o leitor, sempre com a sua ironia fina. E vamos lá então, vamos passar para a leitura da crônica A Ressurreição de Cristo, de Machado de Assis. Bons dias! Cristo ressuscitou é o que nos diz hoje a igreja e o que o mundo repete há 19 séculos, ou já 21 séculos já, né? Se a notícia é velha, o fenômeno é sempre novo. A vida que volta, a luz que se acende, a esperança que se renova. Tudo isso é o programa da manhã de hoje. Mas ai de mim, se a ressurreição é um dogma, a morte é um fato. E o que é que morre? Morre tudo o que não pode ou não sabe viver. Morrem as ilusões, morrem os governos, morrem as reputações, morrem as flores, morrem os insetos. Algumas destas coisas ressuscitam? É possível, mas a ressurreição não é para todos. Vejam o caso da nossa política. Ela morre todos os dias e todos os dias anuncia que vai ressuscitar. Mas onde está a vida nova? Onde está o corpo glorioso? O que vemos é o mesmo corpo velho, com as mesmas chagas e as mesmas enfermidades. A ressurreição política entre nós é uma espécie de remendo em pano velho. O pano acaba de romper-se e o remendo fica pior que o buraco. Não importa, celebremos a Páscoa, comamos os nossos ovos de chocolate que são a imagem do mundo, por fora doces e lisos, por dentro ocos. E se não são ocos, trazem algum brinde, que é um bicho de metal ou de papelão. O brinde da vida é a esperança, esse bicho de papelão que a gente traz no bolso para se consolar na vacuidade do resto. Ressuscitemos, pois, se pudermos. Eu, pela minha parte, tento ressuscitar este jornal, que é a minha vida e a minha glória. Se o não conseguir, fiquem certos de que a culpa não é minha, mas do tempo, que é um grande coveiro e não gosta de ver as suas vítimas fora da sepultura. Bons dias! Excelente, né? Maravilhoso, Machado de Assis. Feliz Páscoa a todos e todas aqueles que creem de verdade e não são sepulcros caiados como a maioria dos que estão por aí usando em vão o nome de Cristo nosso Senhor.